Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, gravando, será disponibilizado depois no jornaldesaude.com.br. Está no ar a Rádio Jornal de Saúde com o Jornal de Saúde informativo, comparado e investigativo. As notícias comentadas e são os prejudicários e interesses. Olha aqui na capital Belo-Horizontina, hoje 20 de janeiro, 21 graus, podendo 32 graus, já está aquele calor, não é? E notícias positivas. O que eu chamo de notícias positivas? A primeira é que a Vale depositou, os números não batem, né? Uns falam 800 milhões de reais, outros 1 bilhão de reais, e também notícias que o governo arrestou, né? Congelou mais de 11 bilhões da Vale. Estes 800 milhões, segundo o noticiário, eles serão destinados para as indenizações, né, e salários dos funcionários da Vale, ou seja, essas mais de 300 pessoas que sempre consta no noticiário que estão desaparecidas, que estavam na hora do almoço às 13h30 no refeitório, não é? Seguranças e outros. A segunda notícia positiva é que a Vale disponibilizou ontem, não é? Estava fazendo o cadastro, ainda obviamente não começou a depositar a quantia, mas a Vale ontem noticiou com imagens várias vezes que disponibilizou 100 mil reais para familiares de funcionários, tanto funcionários da Vale quanto funcionários terceirizados de outras empresas. Não é? Isso, por que é positivo isso? Não que isso mude o que já aconteceu, não é? A tragédia, a segunda tragédia anunciada de rompimento de barragem, e temos outras aí, não é? Que devem e precisam, né? Ou por força da lei ou por força das tragédias, né? Serem desativadas e virem outros modelos, né? De despejo de dejetos, não é? Que é preciso ser feito, mas tem outras formas. Uma apontada por um engenheiro foi de transformar os dejetos em tijolos, em placas, enfim, em outros tipos de material que possam ser reutilizados aí em N coisas, né, na construção civil e outros. Já tem, né, separando a água e tudo mais. Mas essa notícia positiva, por quê? Né, temos mais uma ainda. Primeiro, que o grau de parentesco dos funcionários da Vale, né, é uma coisa assim até dolorosa para se tratar, delicada, mas é jurídica, é pai, mãe, irmão, não é? E depois diretamente são esposas e filhos, primos, tio, cunhado, sogra. Esse pessoal todo aí não são, pela lei, colocados como parentes. O sofrimento, isso aí nós não podemos colocar, não vamos pôr isso na balança, mas não são parentes, ok? E esses 100 mil reais vai fazer também com que haja uma peneirada, né, daqueles que estão aí, aparecem desesperados, dando entrevistas e tudo mais, para tirar quem é parente realmente, quem
precisa de notícias, precisa de conforto, precisa até de, nesse instante, de alimentação, de casa, não é? Daqueles que não precisam. Não podemos esquecer, não é? Que, infelizmente, a natureza do ser humano, o brasileiro aqui no nosso caso aqui, que está na nossa casa, tem os oportunistas de plantão, não é? Não vamos colocar nome de A, de B, de ninguém. Então, é uma notícia muito positiva, não é dinheiro de indenização, deixaram muito claro, frisaram isso, não é? Por isso que é muito positiva essa notícia. Agora, a terceira notícia positiva, e se ela se concluir, não é, depois dos processos e tudo mais, e julgamentos, engenheiros que prestaram serviço à Vale são presos em São Paulo e em Minas Gerais após tragédia em Brumadinho. Não é? Lembrando que Mariana, Bento Rodrigues, não é? A tragédia que ainda está, já foi consumada e ainda está consumada porque não reconstruíram as casas, não é? Estão ainda indenizando as pessoas que morreram, as 19 famílias que perderam entes queridos, não é? Então, ninguém foi preso, não é? Ninguém foi preso. E agora a justiça toma uma medida cautelar, uma medida enérgica, uma medida até mesmo para fazer com que categorias profissionais recrudesçam, né, os seus conselhos de ética, vai em cima, né, dos profissionais envolvidos, de todas as categorias, né, não só os engenheiros, e também a Vale e outras empresas com barragens venham a ser contestadas em seus laudos, né? As investigações apontam que profissionais atestaram a segurança da barragem que se rompeu em Minas Gerais e suspeitam de fraude em documentos. 5 foram presos nos 2 estados. Portanto, está aí já o rastilho de pólvora, né? Teve a explosão e ainda temos rastilhos de pólvora onde pode explodir mais ainda. E neste rastilho aí tem criminosos, né? Segundo esse pequeno parágrafo aí, não é? Que investigações apontam que profissionais atestaram a segurança da barragem que se rompeu em Minas Gerais e suspeitam de fraude em documentos, tá? Ontem vocês viram um deputado federal que foi candidato a prefeito em Minas Gerais, graças ao bom Deus, não é? Por livre e espontânea vontade, não é? Ele disse que ia dar um chute na bunda de não sei quem, eu não lembro agora, o tal do Leonardo Quintão, não é? Que estava nas pesquisas aí como o predileto, não é? Ajudado pelo seu pai, que era prefeito em uma cidade aí também, né? Da Uzi Minas. E caiu do cavalo. Esse homem ontem teve a cara de pau, a pachorra, não é? O despalpério, tudo quanto é antiético, não é? De dizer que ele recebeu, não é? E sua candidatura, sua eleição foi eivada, foi financiada pelas empresas de minério, não é? E depois concluíram a matéria, parece que tem no Tribunal Regional e Eleitoral, né? Tribunal de Justiça, tudo eleitoral, 2.600.000 reais que este homem, Leonardo Quintão, recebeu das empreiteiras, né? Ou recebeu aí do pessoal aí do minério, da bancada do minério.
com isso, podemos concluir, sem pressa nenhuma e sem medo de errar, porque que não passa lei, não é, que visa, que exija, não é, uma legislação mais apertada e que estas empresas as cumpra, porque lei é lei e lei tem que ser cumprida. Quando ela não for cumprida, quando não chega nessas tragédias, tem que ter alguém para pagar, alguém tem que ser preso. Não é só dinheiro não, gente. Não é? Algo nós temos que até concordar com o presidente Jair Bolsonaro. Essas multas do Ministério do Meio Ambiente e outros organismos públicos, elas não falam muito não. Porque as empresas recorrem, né? O que falaria, o que começaria a fazer com que as empresas tomassem medidas cautelares mesmo, desativassem essas bombas, né, que eles armam, que já são obsoletas no resto do mundo, não é? Seria sim os processos judiciais, as prisões, mesmo que cautelares, mesmo que para depoimentos, e julgamentos e sentenças. Talvez aí, não é, iriam começar a se mexer, não é? Desde presidente, diretor, como nós temos aí exemplos em todo o mundo civilizado, né? Japão, há pouco aí, prendeu o presidente da Nissan, que é associado aí com uma outra empresa francesa, e ele está preso, né? Está preso, se diz inocente, né? Nos Estados Unidos, sabemos que todo crime que envolve a segurança de pessoas, não é? Seja ele financeiro, seja ele material, que incorre em perdas de vida, então se perde vida, é pior ainda. Na Europa também do mesmo jeito, é prisão, é julgamento, é sentença, é cadeia. Não é esse negócio, esse mimimi de multa, multa, multa e depois se recorre, fica aí 10 anos, não se paga a multa, não se faz o que deveria ser feito, porque tem aí profissionais que se deixam levar pela força, não é, de ter um emprego, pelo salário e etc. e tal. E ainda temos os deputados federais que deveriam lutar pela sociedade que o elege com voto direto para representá-la e legislar de acordo com a segurança das vidas, não é? Individuais. Nós estamos falando de vidas individuais, de pessoas que trabalham e não tem como se defender, não tem como lutar pela sua vida, pela sua sobrevivência num desastre deste tamanho, né? 12 milhões de metros cúbicos de avalanche, de metal pesado, não é? Que nem pontes, nem estruturas de casa, carros, não é? Conseguem suportar. Então é grave, gravíssimo mesmo o estado não é? Que as instituições que zelam por pela segurança dessas empresas e desses funcionários chegaram no país, não é? Ineficientes. A notícia aqui diz que o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil do Estado cumpriram na manhã desta terça-feira, 29, 2 mandatos de prisão expedidos pela Justiça Estadual de Minas Gerais contra engenheiros que se prestavam serviço para a mineradora Vale e atestaram segurança da barragem 1 da Mina do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, que se rompeu
na última sexta-feira em Minas Gerais. Foram cumpridos outros 3 mandados de prisão. Na noite de segunda-feira, 28, a Defesa Civil de Minas Gerais informou que há 65 mortos e 279 desaparecidos após a tragédia provocada pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesta terça-feira, começa o 5º dia de buscas no local. Outra notícia positiva para esse triste episódio que estamos vivenciando, não é? Nós, o Brasil, o mundo, é que chegaram mais de 130 militares, entre engenheiros, médicos e outros, de Israel com avião, não é? E já estão trabalhando com seus aparelhos de tecnologia mais sofisticada para localizar por termografia, né, por calor dos corpos. Parece que não está tendo muito sucesso também, parece que os corpos resfriaram, não estão na mesma temperatura, segundo alguns especialistas, né, do Corpo de Bombeiros local de Minas Gerais, mas eles estão aí com suas experiências, não é? Ajudando e muito, estão se concentrando onde era o refeitório, parece que já localizaram o refeitório e vão começar as pesquisas para ver, né, que às vezes tudo é possível, né, gente? Não podemos descartar que às vezes pode ainda ter alguma pessoa viva por um motivo ou outro, né? Pode ter alguma proteção, né? Essas coisas todas que a gente vê aí, infelizmente, aí em filmes de tragédia e tudo mais, né? Agora, é preciso, não é, que se faça esse trabalho com rapidez, não é? Tem aí os voluntariados, é sempre bom, né? Ontem teve um pedido para não depositar dinheiro em conta bancária nenhuma, porque não tem conta bancária oficial, né? Mais uma vez os espertalhões aí, os aproveitadores começam a agir. Não mandar mais doações, porque não precisa de doações, né? No caso aí, a Vale está dominando, né? Assumindo, se responsabilizando em tudo, desde a alimentação, né? Moradia e agasalho, tudo o que as pessoas envolvidas, parentes, estão precisando, não é? Então, esses 2 pedidos também. Outro ponto positivo que ontem foi noticiado, e esse é muito importante, gente, até mesmo para começar a separar o joio do trigo, né? Os parentes daqueles que vai aparecer, não é, que aparece, os espertalhões, né? Os parentes de primeiro grau, as esposas, filhos, depois os pais, não é? E irmãos e tudo de outros, não é? De menos importância na escala, para não haver tumulto, gente, não é? Para que a polícia científica que está identificando os cadáveres ter mais informações, ter informações mesmo de fontes confiáveis. E para isso foi montado, né? Psicólogos, tem psicólogos aí que vieram de outros hospitais, não é? Foram contratados e já estão organizando, né? Os psicólogos e assistentes sociais para dar andamento, não é? Apoio, principalmente emocional, para essas pessoas, não é? E obviamente também clínico, não é? Às vezes, em alguns casos, né? Algum tipo de medicamento para a pessoa ficar mais tranquila, suportar, não é? Essa zona de desconforto, não é? Esse período de busca, esse período de esperança, esse período aí de identificação das pessoas, não é? Vivas e mortas. A prisão dos engenheiros
Makoto, Namba e André Yasuda, em São Paulo, ocorreu nos bairros de Moema e Vila Mariana, zona sul da cidade. Eles foram levados para a sede da Polícia Civil e deverão ser encaminhados em seguida para Minas Gerais. A reportagem tenta contato com a defesa dos presos. As ordens da Justiça são de prisão temporária com validade de 30 dias e foram expedidas pela Justiça no domingo. Por meio de nota, a Vale informou que está colaborando plenamente com as autoridades. A Vale permanecerá contribuindo com as investigações para a apuração dos fatos, juntamente com apoio incondicional às famílias atingidas, diz a nota divulgada após a prisão dos engenheiros. Em ações em São Paulo, parte de uma operação que também se desenvolve em Minas Gerais, são coordenadas por promotores do núcleo da capital do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO, no Ministério Público de São Paulo e pelo Departamento de Capturas DECAD da Polícia Civil Paulista. Suspeita de documentos fraudados. A Polícia Federal em São Paulo também participa da operação e cumpre, neste momento, 2 mandados de busca e apreensão em empresas que prestam serviços para a Vale ou prestaram, né? O nome das empresas ainda não foi divulgado. Os investigadores do Ministério Público e da Polícia apuram se documentos técnicos feitos por empresas contratadas pela Vale e que atestavam a segurança da barragem que se rompeu foram, de alguma maneira, fraudados. Toda a operação é coordenada por policiais, promotores e procuradores de Minas Gerais. A força-tarefa envolve a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual e Federal e, por último, a Polícia Civil. Essas são as últimas notícias publicadas no jornal O Globo. Está circulando hoje aí pela internet, circulando em São Paulo, em todo o Brasil. Gente, quero chamar a atenção, como eu falei para vocês há pouco, do Leonardo Quintão, que é deputado federal. Ao meu ver e critério, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, não é? A dona Raquel Dodge, que está impecável em sua atuação, não é? Em suas declarações, foi uma das primeiras a pedir a responsabilização e para que se ache de imediato, não é? No domingo ela começou a falar isso, o culpado ou os culpados pela tragédia de Brumadinho, no córrego ou distrito do Feijão. Não é? Ela deveria sim acionar agora, não é? Também o nosso recém-eleito, que começa a trabalhar semana que vem, salvo engano, não é? Já empossado, já diplomado, Congresso, principalmente para identificar quem são os congressistas, os deputados federais que foram eleitos com contribuição, com dinheiro, mesmo que legal, mesmo o dinheiro sendo declarado, não é? Feito pelas mineradoras. Não é? Eu acredito que isso seja um serviço de utilidade pública para o eleitor, não é? Porque muitos, digamos de passagem, não é? Tanto do Congresso quanto do Senado, foram reeleitos, estão cumprindo segundo, terceiro ou outros mandatos, não é? De deputado federal e senador, e a sociedade, o eleitor mineiro, o eleitor brasileiro, precisa saber como estes homens foram eleitos. E isso é uma forma da sociedade também os pressionar, né, para que eles comecem a estudar e façam uma legislação, uma lei específica, não é? E que esse pesadelo, não é? Que esse sono sagrado desses trabalhadores nessas mais de 800 minas, não é? Construídas para explodir, não se torne pesadelo, não é? Não se torne filmes de terror
para deixar cidades, famílias, não é? Apequenadas, não é? Amortalhadas, com medo, não é? De que essa tragédia se repita, como foi no caso aí de Mariana e agora de Brumadinho. Durante 2 anos, trabalho eficiente e eficaz deixa São Carlos longe dos riscos de Aedes aegypti, não é? Que é o mosquitinho aí que transmite a dengue. São Carlos aí é um município de São Paulo, né? Lá também tem uma sede da Universidade Federal de São Paulo, como a Unicamp, não é? E sempre foi perseguida, né, na época da ditadura militar, porque tinha aí tinha militância, né, que era contra e enfrentava a ditadura, mas também sempre estudou muito, sempre foi vista com bons olhos aí por cientistas dedicados, né? E tá aí, ó, quando se trabalha, quando utiliza a técnica, quando se luta em bem comum, se consegue vitórias, não é? Durante 2 anos, um trabalho eficiente e eficaz praticamente deixou São Carlos longe dos riscos do Aedes aegypti, que agora se agudiza, né? Aumenta com o verão, porque chove mais, né? As pessoas usam mais a água para se refrescar e a condição de empoçamento de água é bem maior, né? Não podemos deixar de lembrar o que está sempre nas manchetes, né? Febre amarela, e está aumentando, né? E das metrópoles ela caminha a passos largos para os municípios, né? De quase todos os estados do Brasil. Nós temos notícias hoje de todo tipo de doença, né? Fica febre amarela, uma hora 2, 3 casos e com mortes, depois vem a dengue, a zika, a chikungunya, né? Afora as outras que nós já temos aí, né? Como tuberculose e muitas outras aí que foram erradicadas, né? Mas ainda a difteria, coqueluche, né? A catapora, o sarampo, né? E muitas outras que precisam, gente, por mais que você desconfie, por mais que você tenha problemas, né, com isso, precisa ter a caderneta das crianças, né, às vezes até dos adultos, né, em dia. Você fazendo isso, você vai ter muito de tranquilidade, principalmente se você viaja, vai tirar férias, né, vai para locais que você não tem informações do controle, não é? Das campanhas de vacinação, não deu tempo, ou você não liga muito para esse tipo de noticiário e tal, olha a surpresa, não é? Pode ir para passear, para descansar e voltar aí com uma dessas doenças, e depois tratamento, não é? Remédio, perda de dias de trabalho e até mesmo às vezes do trabalho, né? De sua renda, tudo porque você não deu atenção aí a esse pormenor aí, né? Tão simples de se vacinar, né? De procurar um médico e outros cuidados, né? De prevenção que você pode ter com a sua saúde, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado, saúde e paz, fique aí com a nossa programação musical. Até amanhã com o Jornal de Saúde informativo, comparado e investigativo. Um abraço e nossos pesares aí, não é? E congratulações, né? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Civil, os jornalistas, os voluntários, as pessoas todas, os soldados israelenses, as pessoas todas que estão se dedicando, né? Nós vemos imagens aí terríveis, preocupantes, né, das pessoas se rastejando na lama, se preocupando, dando de si, né, o máximo para diminuir, não é, essa violenta comoção nacional e esse sofrimento dos parentes aí
envolvidos nessa tragédia anunciada. Um abraço.